Boa tarde, meus amigos. Que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que guiam a Casa de Leon Denis, dirigem a instituição, que criam possibilidade de estarmos juntos aqui em torno do estudo do Evangelho, em torno do estudo das obras de Leon Denis, em torno dos estudos das obras de Allan Kardec. E hoje, como o estudo é sobre o patrono da casa, e domingo agora estaremos fazendo a comemoração dos 17 anos que o CELD vem divulgando a doutrina espírita aqui em Cabo Frio, e também olhar a correspondência das lutas necessárias para se alcançar o período que seja de uma instituição, se mantendo com a segurança da direção espiritual, se mantendo de pé, mesmo diante de vários obstáculos do ser humano, obstáculos na nossa relação, obstáculos muitas vezes problemas materiais, obstáculos muitas vezes na luta familiar e obstáculos na nossa força íntima para conseguir permanecer. Então, o sofrimento, como Leon Denis apresenta no estudo de hoje, ele é algo que faz com que a gente possa perceber até onde está o nosso esforço. Muitas horas a gente fica pensando como é a vida desses homens, não é? Como eles conseguem, na vida deles, aqueles que trabalham em prol do bem, lembrando aqui Gandhi, no objetivo de que buscava a libertação da Índia sob a opressão dos ingleses, mas na visão de que essa libertação deveria de ser pela paz, e não mais com a mesma ferramenta que os ingleses faziam da opressão, da guerra, do poder. Então, perceber a ideia de um homem que busca, através do cristianismo, colocar a idealização do Cristo na Índia, com o significado do amar ao próximo como a si mesmo, de uma maneira íntegra, e colocar a sua vida à disposição das pessoas, porque conseguia entender o sentimento das pessoas que sofriam. Não deve ser fácil. Para um espírito que se determina diante das necessidades que estão ao seu redor, fazer algo que o seu coração pede, no objetivo da sua encarnação, não vai ser fácil para qualquer homem, qualquer pessoa, qualquer ser humano, que queira dar a sua parcela numa transformação pelos seus ideais em algo na sociedade, não será fácil. No nosso lar, na nossa casa mesmo, cada um de nós tem dificuldade quando se posiciona diante de uma ideia, quando se posiciona diante de objetivos da própria encarnação, do seu progresso individual, tem dificuldade para lidar com as diferenças no próprio lar. Mas somos todos espíritos, e a doutrina espírita auxilia a gente a compreender isso, porque não é da doutrina espírita a proposta de fazer com que as leis de Deus sejam entendidas pelo ser humano. A proposta da doutrina espírita é fazer que a gente viva essas leis, porque de qualquer jeito essas leis são entendidas por todo ser humano, por todo espírito que retorna em uma encarnação. Ele tem informações dessas leis. Nós recebemos orientações antes de reencarnar. Todos os espíritos. Não há um que não saiba, não entenda, ou pelo menos não seja informado das suas necessidades de provas, das expiações que irá enfrentar, dos objetivos que vai existir naquele mecanismo, no meio da sociedade a qual ele vai reencarnar, os objetivos que ele terá que enfrentar e os mecanismos que ele poderá conseguir para o seu progresso. Todos somos informados, porque como poderíamos avançar e progredir se não tivéssemos orientações?
Da mesma forma, a doutrina espírita, ela vem fazer a gente viver através do estudo, ampliando as informações adquiridas na vida espiritual, penetrando nessas orientações que nós recebemos na casa espírita através do estudo, nós vamos colocando em prática, vivendo a lei, fazendo com que essa lei de Deus faça parte efetivamente da vida de cada um de nós. Então não é fácil dizer para o seu filho, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, que nós somos um grupo de espíritos encarnados e que temos um período juntos nessa encarnação para o processo de evolução e que temos que nos entendermos diante desse processo de evolução para que estabeleça o amor, o perdão entre nós. Porque quantos conflitos existem numa estrutura familiar? Conflitos que existem pela necessidade de depuração das dores do passado e a necessidade de progresso. Conflitos que devem ser amenizados diante do entendimento e da prática, desse entendimento das leis de Deus, para que consigamos reverter muitas lutas anteriores, nossas mesmas, mas ainda carregamos o medo, o orgulho, a prepotência, carregamos o egoísmo em nós e falta o amadurecimento. Leon Denis demonstra que o sofrimento entendido, bem entendido, faz com que a gente possa avançar. Faz mesmo. Principalmente o sofrimento entendido naquilo que corresponde à nossa limitação. Porque não é fácil perdoar. Não é fácil, porque nós temos que enfrentar a nós mesmos para perdoar. E antes de entender o sentimento que traz a alegria do perdão, nós temos que compreender também quais são os sentimentos que se opõem ao perdão. E um dos maiores dele é o orgulho. Quando Leon Denis propõe a nós na página, dizendo: eis a obra do sofrimento, não é a maior de todas as que se realizam na humanidade? Ela prossegue em silêncio, secretamente, mas os resultados são incalculáveis. Quantas vezes o nosso corpo físico faz a gente aprender com a dor, com o sofrimento? Quantas vezes? Dentro da lei de Deus, o nosso corpo começa a exigir de nós uma atitude mais equilibrada. Os excessos que fazemos na alimentação, simples. A própria alimentação faz com que a gente veja que o corpo está reclamando algo que não está bem. Ultrapassamos os limites que o corpo necessita, ainda pelo prazer, pelo gosto, ainda pelo vício, pelos hábitos ou os maus hábitos, e criamos em nós aquela sensação que pode ser boa momentaneamente, mas lá na frente o corpo começa a reclamar. E temos que fazer mudanças imediatas na hipertensão, na diabetes, em tantos outros mecanismos que vão lançando para o nosso corpo e criando problemas graves. E começamos a entender que existe uma lei que rege tudo isso. Que nós somos os espíritos mergulhados num corpo, no processo de evolução. Então, será que o sofrimento que aquela pessoa vai ter não é por falta dela mesma não conseguir fazer a sua reforma? Não pode comer mais sal. Já pensou? Que beleza! A gente não pode adorar a comida sem sal também? Qual o problema? Se a gente sempre fosse ensinado a comer sem o sal, não é? O sal é o sabor, não é? É o que tempera tudo, e a própria vida. Antigamente o sal era até comercializado e trocado antes, e o nome salário vem do sal, da importância que ele tinha no passado, porque traz sabor, tempera. E a gente gosta de tempero na vida, né? Sentimentos, todas as coisas que fazem com que a gente busque aquilo intensamente. Aprendamos a olhar o alimento nas coisas que ele tem para oferecer, independente do sal.
Não precisamos de sal na nossa vida para nutrir o nosso corpo. Não precisamos. Só todos os elementos naturais que existem é o suficiente para a nossa sobrevivência. Então, é aquilo que nos agrada. E quando alguma coisa é retirada de nós, que nos agrada, não conseguimos viver sem ela. Uma dependência. Única coisinha, hein? O sal, uma dependência. E tem várias dependências. Quando nós não entendemos que alguém precisa desencarnar. Não é? Mesma coisa que tirar o sal de alguém, né? Acabou o sentido da vida. O outro tem que desencarnar, nosso pai, nossa mãe. Meu pai está com 92 anos, fez agora dia 13 de outubro, 92 anos. Fomos lá, irmãos dele, tios meus que eu nem conhecia, vieram de Itabirito, de Minas Gerais, e outros de Brasília, e primos que nem conhecia. Ele falou assim, mas Senra, você está assim, com essa idade e nessa condição? Que bom, eu que estou com 70, ó, sobrinho com 70 anos, né? Eu que estou com 70, vou conseguir chegar a essa idade também. Felizes, conversando de maneira clara, amiga, e auxiliando um ao outro com as experiências que tios e sobrinhos que nunca nos vimos, conseguimos nos encontrar. E a realidade, então, é aquela assim, eu vou lá porque 92 anos está para desencarnar, não é? E eles ficam pensando assim, aí vem de Brasília, vem de vários lugares, né, que são muitos na família. Minha avó teve 18 filhos, então é tio e sobrinho que a gente não conhece. E eles estão todos espalhados e vão lá, às vezes, se encontrando nessas datas assim, do aniversário, uma comemoração. E a visão é essa. Quando precisar de desencarnar? O que nós aprendemos um com o outro no período que estamos juntos no corpo físico? E o que é desencarnar e dar continuidade nessa convivência? Dar continuidade nesse aprendizado? Dar continuidade no sentido do amor? Dar continuidade no sentido que nós criamos o afeto, o carinho, o respeito? Como é dar continuidade depois que desencarna? A doutrina espírita vem auxiliar a gente e mostrar que o que precisamos não é o que é físico. Efetivamente, nós estamos aprendendo no que é físico, como nós estamos aqui, aprendendo no que é físico, a sair do que é físico, a sair da matéria, a desmaterializar, quero dizer, desmaterializar os nossos apegos, abandonar muitas coisas nas nossas necessidades de espírito. Há um dia que será que vamos abrir mão de muitas coisas na nossa vida. Como o Gandhi teve que abrir mão de muitas coisas na sua vida. Como a Madre Teresa de Calcutá teve que abrir mão de muitas coisas. E tantos outros homens que lutaram, independente de serem espíritas, lutaram pelo progresso, pelo bem, aqueles que estão ao seu redor. E é isso que nós vamos ter que aprender com o sofrimento. Porque se nós olharmos que pai e mãe estão no corpo e vão ter que ficar o tempo todo no corpo, já estaremos sofrendo. É viver agora, né? A alegria de permanecer com aquele sentimento e saber que eles vão continuar vivos. Só que nosso mecanismo de relação não será mais no toque físico, será no toque do sentimento, aquilo que adquirimos do dia a dia, no abraço, no perceber, no olhar, no falar, no ligar o pensamento um com o outro, onde estiver. E quando termina o que é físico, permanece o que é espiritual. Mas se nós não entendemos a lei de Deus, que a doutrina espírita vem fazer a gente praticar essa lei, acaba que o sofrimento vai fazer com que a gente possa passar por isso. E não tem jeito, é natural. Quanto mais natural também a mãe ter que se despedir de um filho, o filho desencarnar antes dos pais. É natural o processo para cada um. Saber lidar com isso
com segurança, diminui o sofrimento, mas o sofrimento faz com que nós possamos procurar soluções, ultrapassar os obstáculos, entender o que está acontecendo. Quando o Leon Denis mostra lá, né, desligado a alma de tudo o que é baixo, transitório, ela eleva, desvia-a para o futuro, para os mundos superiores. Fala-lhe de Deus e das leis eternas. Certamente é belo ter um fim glorioso, morrer jovem, combatendo pelo seu país. A história registra o nome de heróis e as gerações rendem um justo tributo de admiração à sua memória. Porém, uma longa vida de dores, de males, pacientemente suportados, é ainda mais fecunda para o adiantamento do espírito. Então, o que ele quis dizer? Defender os seus ideais, a pátria, leva a uma glória, né? Aqueles que vão para a guerra lutar pelo seu país, pela sua pátria. Mas o que seria lutar pela nossa pátria espiritual? O que seria lutar? O que seria lutar no entendimento com Jesus pela pátria espiritual? Vamos pensar assim, quando Pedro estava vendo Roma incendiar-se e colocaram culpa nos cristãos por conta de Roma ter sido incendiada, porque na luta imensa que se via ao pensamento de Herodes e de tantos outros que, alucinados, porque o cristianismo estava tão forte, na loucura de uns, outros são culpados. E tinham que culpar alguém. Culparam os cristãos. E eles foram perseguidos em todas as casas de Roma. E fugiram de Roma. Pedro, então, organizando essa fuga, faz com que eles estejam em lugar seguro. E sendo um dos últimos a sair de Roma. E no momento em que ele está indo com o povo, aparece Jesus na frente dele. No sentido ao contrário. Mestre, para onde vai? Vou dar continuidade ao que você deixou para trás. E ele então paralisa o seu pensamento e retorna para Roma. E é capturado. E é colocado na cela, junto com outros cristãos, como Paulo de Tarso. E na história conta que eles dois estavam presos. E os soldados a tomarem conta, aparece um espírito, um anjo, e faz com que os soldados adormeçam e a cela se abre. E eles têm a oportunidade de irem embora. E eles vão embora. E Paulo diz assim, não, eu vou ficar. Ele queria cumprir até o fim. E Pedro, novamente, tive condições de ir embora, né? E novamente sai. E quando vai saindo de Roma novamente, ele vê o Cristo voltando em direção ao contrário. Mestre, para onde vai? Vou dar continuidade ao que deixaste para trás. Pedro volta para a cela, fecha a cela e fica lá com Paulo. Paulo tem a sua cabeça degolada, porque ele sendo romano, não poderia ser crucificado. E Pedro é crucificado. E pede para ser crucificado de cabeça para baixo, para que não tivesse as mesmas honras que o Cristo. Que não tivesse nenhuma imagem, por conta que ele se via com tanta dificuldade e diferença em relação ao Cristo, e não pensassem que ele fosse algo assim. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Nossa, não precisamos mais disso. Qual é o sacrifício que nós temos que ter nos dias de hoje? Não temos mais essas lutas, esses embates. Não precisamos mais ficar com medo, mas talvez em alguns instantes nós estejamos olhando o Cristo dizer para nós assim, vou dar continuidade ao que deixaste para trás. E são essas coisas simples do nosso interior que Leon Denis está fazendo a gente enxergar.
Não precisamos mais ir para as guerras. Não precisamos disso para ter glórias. A glória é interior. Como ele mostra aqui, que vale muito mais o adiantamento do espírito, essa luta interior, como mostra a história nas glórias das guerras, também existe a glória de retornar para o mundo espiritual. E com certeza, no mundo espiritual, terão aqueles espíritos que nos esperam, os nossos familiares que já partiram antes, terão os espíritos que nos conhecem de outras encarnações, que mais avançados do que nós, estão nos aguardando retornar, porque cada um de nós tem um compromisso no progresso individual, no avanço que cada um deve fazer. Então a proposta desses espíritos é estarem lá, olhando que nós ficamos até o fim. Que nós estamos lutando por um outro ideal, não mais as guerras materiais, mas a guerra íntima, a guerra do pensamento, das emoções, dos sentimentos, as guerras espirituais. Porque ao retornarmos para o mundo espiritual, não teremos mais corpo físico. Mas as lutas que passam em nossos pensamentos, os transtornos que nós vivenciamos no nosso dia a dia, essas são guerras imensas. E temos que fazer as coisas brotarem em nós com alegria. Saber, conhecer as imperfeições, mas dizer, hoje eu estou melhor. Não é? Amanhã estarei ainda um pouco melhor. E cada dia lutarmos para sermos melhores. Não vamos ser igual ao Cristo nessa encarnação, nem como Paulo, Pedro ou Gandhi e qualquer outro. Não vamos ser nessa encarnação. Mas estamos construindo, através do sofrimento íntimo de cada um, construindo a nossa liberdade. Construindo esse sentimento muito maior que faz com que, na realidade da vida espiritual, estejamos em paz, retornar para o mundo espiritual e termos paz de consciência. Não abandonamos aquilo que era necessário para o nosso progresso. E nos mostra ainda Leon Denis, todas essas vidas obscuras e mudas, vidas de luta silenciosa e de recolhimento, caem no esquecimento, mas aqueles que as viveram encontram na luz espiritual sua recompensa. Só a dor abranda nosso coração, aviva os ardores da nossa alma. É a tesoura que lhe dá suas proporções harmônicas, afina seus contornos, fala resplandecer com sua mais perfeita beleza. Uma obra de sacrifício lenta, contínua, produz maiores efeitos do que um ato sublime, mas isolado. Consolem-se, pois, todos vocês, ignorados que sofrem na sombra de males cruéis, e vocês que são desprezados pela sua ignorância e sua faculdade restrita. Aprendam que entre vocês encontram-se grandes espíritos que quiseram renascer ignorantes para humilharem-se, abandonando por um tempo suas faculdades brilhantes, suas atitudes, seus talentos. Muitas inteligências são veladas pela expiação, mas com a morte esses véus caem, e aqueles que desdenhávamos pelo seu pouco saber, eclipsarão os orgulhosos que os repudiavam. Quantas mães, quantos espíritos, quantos pais, quantas pessoas estão vivendo por uma necessidade de renovação íntima, numa expiação dolorosa, para numa encarnação que é um relâmpago para a nossa vida de espírito, porque nós temos centenas de encarnações. Uma encarnação é como se fosse um dia nosso. Imaginar um dia da nossa vida, da nossa existência agora, nós pararmos e pensarmos sobre um dia da nossa vida há 20 anos atrás. Fica até difícil, né? Às vezes da gente pensar o que aconteceu naquele dia. Quando a gente sofre muito naquele dia, a gente guarda, mesmo que seja 20 anos atrás. Então são esses momentos de culpa, de remorso, esses momentos que gravam na gente, no nosso coração, porque ainda o orgulho, o egoísmo,
faz com que eles estejam em nós, que nós lembramos de 10, de 20 anos. As coisas boas às vezes passam, porque o que é bom, queremos mais. Mas o que é ruim, o que é sofrimento, não queremos. Então é preciso registrar. Quando nós desencarnarmos, o que tenhamos certeza, as coisas boas estarão irradiantes em nossos pensamentos, mas as nossas lutas dessa encarnação e das outras encarnações também estarão presentes. E nesse momento que ela estiver presente, o que nós iremos apresentar de sentimentos melhores? O que nós construímos na nossa existência de sentimentos melhores para apagar, ou para diluir, ou para ser projetado na imagem do sofrimento do passado? É a mesma coisa que alguma pessoa vier hoje e falar assim, 30 anos atrás eu lembro que você era assim, assim, assim. Aí, eu era mesmo. Você fazia isso, quebrava a vidraça, e chutava os cachorros, esvaziava pneu, para não falar outras coisas, né? Eu lembro que você fazia isso. Fazia mesmo. Olha, eu tinha um prazer em fazer aquilo. Nossa, me dava uma satisfação, mas com o tempo eu fui entendendo a minha infantilidade e dessas atitudes. Fui vendo que prejudiquei pessoas e hoje estou lutando para reverter essa situação. Hoje eu estou fazendo tudo para colocar os vidros nas vidraças que quebrei, cuidando dos animais. E olha, quando tem alguém que está com o pneu furado, eu estou pronto para ajudar a trocar, auxiliar. Essa imagem está tão feliz na minha vida. E é esse sentimento que a gente tem que colocar, diluindo, apagando, contornando. Como diz aqui, a tesoura que contorna e vai dando o molde daquilo que é bom para a nossa vida. Não precisa de ninguém para cobrar de nós. A doutrina espírita, com a sua maravilha de mostrar que existem as leis de Deus e elas estão aí independente de nós querermos ou não, elas estão presentes. Encarnar, desencarnar, sermos grupo familiar, pai e filhos, somos irmãos, num processo de evolução, e aprendermos a amar e perdoar, faz parte do nosso progresso. A lei está presente. Se estamos sofrendo ou não, a culpa é só nossa. Só falta de amadurecimento moral, espiritual, que precisamos vivenciar, e não tem como alcançar esse estágio sem passar pelas provas. Pessoas que estão reencarnadas, carregando um corpo às vezes com várias debilidades, mas são espíritos ali, alegres, felizes, porque estão superando as marcas do corpo e ultrapassando aquelas dificuldades do físico e sendo pessoas maravilhosas, muito mais do que nós. Há de ver, então, aí nas redes sociais, pessoas que estão no corpo com debilidades imensas. E são espíritos que agem, trabalham, desenvolvem tarefas, além do que nós, num dito um corpo perfeito, ou melhor, não fazemos. Então a limitação do corpo não dá nenhuma dificuldade para o espírito que quer avançar. E nós? Qual é a nossa limitação? A interior. Quando o Leon Denis demonstra que a vontade, o devotamento, a determinação faz com que a gente supere, e aquilo que parece ser um sofrimento se torna uma depuração, uma alegria de vencer. Colocar isso na nossa vida é muito importante. Muitos irmãos estão aí nas lutas das expiações, em vários setores da sociedade. E quando eles têm resignação, quando eles têm a visão do sacrifício e trabalham incessantemente o seu interior, eles saem do corpo e retomam um corpo espiritual compatível com a alegria de viver que eles irradiam. Mas muitas pessoas estão num corpo dito são e opressivas, depressivas, angustiadas, paralisadas na sua vontade. Quando desencarnarem, serão espíritos assim, sem ânimo, sem determinação, sem objetivo, sem alegria de viver, porque não é o corpo que pensa. Leon Denis mostra aqui, vidas humildes e dolorosas, temperadas com lágrimas santificadas pelo dever,
vidas de lutas e de renúncia, existência de sacrifício pela família, pelos fracos e pequenos, devotamentos desconhecidos, abnegações ignoradas, mais meritórias que os devotamentos célebres, vocês são outras tantas escadas que conduzem a alma à felicidade. Cada um de nós pode dar a sua parcela, e cada um de nós já tem feito isso. Olhar aqueles que estão ao nosso redor. Comecemos com o nosso lar, a nossa família, mas nunca achar que num obstáculo qualquer, perante aqueles que fazem parte do nosso núcleo familiar, eles nos impeçam de crescer. E nunca deixar também que a dor e o sofrimento deles tirem a nossa alegria de sermos felizes. Nunca deixar que a dor do mundo, o sofrimento do mundo, tire a nossa alegria de avançar, porque existe um caos ao nosso redor. Lutemos, fazendo cada um a sua parte, para que esse caos possa estar em equilíbrio. E quando a gente tem o pensamento assim, estaremos prontos para ajudar em qualquer lugar onde formos convidados, em qualquer ambiente, porque compreendemos que todos estão em provas e expiações, inclusive todos os espíritos que estão amparando, eles também passam por provas, eles também passam por determinação. Não vou dizer expiação no mundo espiritual, porque Kardec muito bem diz que a expiação ela é caracterizada na sua determinação no corpo físico, porque tem que expiar. Mas os espíritos podem dizer assim, eles saem de regiões espirituais mais elevadas. Antônio de Aquino, Dr. Herman, Baltazar, Leon Denis, Emmanuel, Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos que muitos de nós conhecemos, imaginar as regiões espirituais que eles possam estar vivendo e sair daquelas regiões e um espírito saindo de lá, vindo ao encontro nosso, de cada um de nós socorrer, abrandar, abraçar, envolver com carinho, com esperança. Para esse espírito fazer isso, ele teve que ser pai, ele teve que ser mãe, ele teve que ser filho, ele teve que ser irmão, ele teve que trabalhar muito na expiação, na carne, no corpo físico, vivendo essas lutas todas e conquistando isso de maneira plena. E quando retorna para o mundo espiritual, o orgulho e o egoísmo foi abrandado, ou quando não, aniquilado, retirado do seu coração. Porque amar e servir, para eles, por mais que seja sacrifício, sempre a felicidade de viver. Graças a Deus. Nós agradecemos ao Juan pelas reflexões. Agora vamos